Olá, meu amigo, minha amiga. Eu convido você agora para alguns minutinhos de reflexão na palavra de Deus. Só quero te lembrar que Deus é amor. Deus é amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, certo? Na carta de Tiago, capítulo 2, o versículo 1, o Senhor diz: Meus irmãos, o Senhor diz através de Tiago: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. O Espírito Santo está dando um alerta para nós, povo de Deus, não tratarmos as pessoas, não tratarmos uns aos outros por causa da aparência. E aqui o Espírito Santo vai dar um exemplo. Versículo 2 diz assim: Por exemplo, entra na reunião de vocês, no culto, um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Versículo 3. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: Fique aí de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Versículo 4. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Exatamente. O mundo diz: você vale o que você tem, mas aos olhos de Deus não é assim. E portanto o Senhor abomina toda e qualquer avareza, todo e qualquer sentimento egoísta e todo e qualquer sentimento de desprezo aos que nada têm. O Senhor rejeita porque isso é um insulto ao amor de Deus. Deus ama ao pobre e Deus ama ao rico, porque para Deus todos dois têm o mesmo valor. O rico não vale mais por ser rico e o pobre não vale menos por ser pobre. Ambos, quando eleitos de Deus, são chamados pela graça de Deus eficaz, têm o mesmo valor aos olhos do Pai. Portanto, o Espírito Santo condena a acepção de pessoas. O Espírito Santo condena esse tipo de coisa, mas infelizmente acontece sim em todas as igrejas, quase todas. Acontece sim. E aqui em Eunápolis acontece sim em várias igrejas, que eu já passei inclusive, famílias que inclusive eu já fiz parte. E acontece esse tipo de coisa, especialmente por parte dos líderes de tais congregações. Eles fazem exatamente o contrário da ordem do Espírito Santo, eles tratam as pessoas por diferença. Uma das táticas que a igreja infelizmente usa para fazer isso é a monitoração dizimal e ofertária. É aquela ata, é aqueles envelopes que eles distribuem com nome e põe atrás valores, e aí é uma forma de mapear, é uma forma de mapeamento que pastores ou ignorantes ou mercenários mesmos, muitos deles usam como uma política de ganho, uma forma de mapear, e aí usam as suas ferramentas de pastoreio para trabalhar sempre naqueles que dão com frequência e que dão com mais abundância. É uma forma de monitorar o rebanho, não é a fidelidade do rebanho, porque a fidelidade não é monitorada por isso, mas é uma forma de monitorar exatamente uma política de ganho e de onde eles vão investir. E aí é onde nasce a discriminação e onde nasce a transgressão da santa lei de Deus que diz: amai o próximo como a ti mesmo. E essa lei está sendo quebrada por causa dessa indiferença, por causa desse tratamento pecaminoso, conforme a palavra de Deus está exortando claramente. Não tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. O mundo é quem diz: você vale o que você tem, mas Deus não diz assim. Portanto, pastores que assim agem são pastores mundanos, cristãos que assim agem são cristãos mundanos,
que vivem à luz do mundo e não da palavra de Deus, não do Espírito Santo de Deus. Devemos, se nós agimos assim, devemos parar imediatamente e começarmos a tratar as pessoas com amor que Jesus Cristo tem. E Tiago vai dizer aqui que Deus chamou muitos, Deus chama os pobres para essa fé verdadeira. E observe um exemplo dos discípulos. A maioria eram pescadores, eram a classe pobre da época, e Jesus chamou eles e fez deles apóstolos, discípulos. Então, Deus ama o eleito dele. Deus não ama coisas, Deus não ama ouro, prata, Deus ama seus eleitos. Deus não entregou seu Filho amado, Jesus, para morrer numa cruz por ouro, prata, dinheiro, não. Ou só pelos ricos, também não. Ou por governadores, também não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos eleitos de Deus. E isso inclui pobres, desvalidos, isso inclui mancos, aleijados, cegos, deficientes mentais. Isso inclui todo tipo de pessoas em todas as classes sociais, ricos, pretos, brancos, certo? Todo tipo de pessoas. E se esse mandamento é quebrantado, a palavra vai continuar explicando, toda lei é quebrantada. E a pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, mas não vive em obediência à lei de Deus, inclusive aqui a ordem, um mandamento é dado muito claro no versículo 1, não tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Se essa lei de Deus não é obedecida, a pessoa que diz crê em Jesus, mas não obedece à lei de Deus, não pratica as ações de obedecer à lei de Deus, essa pessoa tem uma fé morta. A fé dessa pessoa é morta em si mesma, a fé de tais pastores é morta em si mesma. Certo? Eles são enganadores, impostores e não pastores. E é como diz a palavra aqui, que as pessoas que assim agem, observe, você crê que há somente um Deus, versículo 19, ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. E como fecha o capítulo, diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as ações está morta. Portanto, meus amigos, devemos prestar bastante atenção que Deus ama pessoas, Deus não ama coisas. Deus enviou o seu Filho para salvar pessoas escolhidas por Deus e não coisas, certo? Portanto, o Senhor Jesus Cristo também nos ordena amar-nos uns aos outros, e não coisas, e não valores monetários, mas sim amar-nos uns aos outros, e isso exclui todo e qualquer tipo de hierarquia social, exclui todo e qualquer tipo de meritocracia, vamos assim dizer, no meio da Igreja de Cristo. O único que merece toda a honra, toda a glória e todo o mérito é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus forte, Conselheiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.